sempre fui muito sonhadora. Então, desde pequena, eu era aquela menina que olhava, o olhinho brilhava e falava, eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou conhecer aquele lugar, eu vou ter isso. Então, eu sempre fui muito sonhadora, comecei a trabalhar muito cedo. E quando eu comecei a minha área ali, eu sempre foquei muito em processos, em melhorar aquele processo que eu entrava para trabalhar. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Não estamos aqui para te dar as respostas prontas, mas sim fazer as perguntas certas, ou muitas vezes não. Porque liberdade não está no destino, mas sim na coragem de se mover. E falar em movimento, hoje a gente está aqui no Duque Bill novamente, né? Para tomar esse café maravilhoso, e a gente vai conversar com a Valesca. Valesca, primeiramente, obrigado por você ter aceitado o convite de conversar com a gente. Obrigada pelo convite, pela confiança também, né? No conteúdo que a gente vai falar aqui, né? Bom, a Valesca, ela tem muito conteúdo, e vocês vão entender o porquê. Antes de já entrar na primeira pergunta, né? Vou dar um spoilerzinho para vocês de que a Valesca, ela é dona daqui da franquia do Duque Bill aqui em Poços, e ela também tem um outro ramo de atuação, uma outra empresa, que é a Unitran, né? Que é uma escola, né? Uma autoescola. E a gente está acompanhando aí os rumores, né? Que aconteceu aí no fim do ano passado. Só vocês estão vendo aí a decoração ainda, né? Porque esse vídeo, estamos gravando ainda, né, no ano passado, mas vai passar agora, em 2026. Então, assim, as mudanças que teve em 2025, né, que mexeu bastante aí nessa área da autoescola. Mas antes de entrar, Valesca, nessa sua atmosfera empresarial, ela até ficou meio assim, eu não sei o que você vai perguntar, você não me mostrou nada e tal. É sempre assim, eu não mostro as perguntas. Para sair até mesmo uma coisa mais livre, mais espontânea, tá? Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é, antes de ser empresária, quem era a Valesca, né? Se teve algum momento da sua vida em que você pensou, isso não é para mim, mas seguiu mesmo assim. A Valesca é uma pessoa que sempre foi muito entusiasta e sonhadora. Então, desde pequena, eu sempre soube o que eu queria. Tá? Vou chegar lá, então, por exemplo, eu sou uma pessoa hoje que sou habilitada em carreta. É uma coisa de criança que eu falei, quando eu for grande eu vou dirigir uma carreta. Dirigir uma carreta. Não tem nada a ver com a autoescola. Sabe que eu tenho uma vontade de ter todos os tipos de carteira? Eu tenho. É, você tem? Eu tenho vontade de ter todos os tipos de carteira de motorista, de avião, de helicóptero. É tipo, como é que é aquele ator dos Estados Unidos? É o Tom Cruise, né? Sim. Tom Cruise, ele tem todo tipo de carteira. E aí você falou de carreta, isso é bem legal, é difícil mulher que tem, né? Eu tirei, nós estamos em 2025, foi em 2020, faz 5 anos já. Então eu sempre fui muito sonhadora, então desde pequena eu era aquela menina que olhava, o olhinho brilhava e falava, eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou conhecer aquele lugar, eu vou ter isso. Então eu sempre fui muito sonhadora, comecei a trabalhar muito cedo e quando eu comecei a minha área ali, eu sempre foquei muito em processos, em melhorar aquele processo que eu entrava para trabalhar. Então, se eu entrasse para trabalhar numa cafeteria, por exemplo, o processo de fazer o café, o que era melhorar aquele processo de preparar o café. Então, quando você começou como CLT? Comecei como CLT. Igual todo mundo, tal. Sim. Então, mesmo como CLT, você entrava num lugar e você pensava no processo? Sim, sempre no processo. Então, eu sempre tive isso ali. O que eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer melhor para eu realizar o que eu quero? Independente da proporção, se é pequeno, grande. É uma conversa que eu tenho sempre, inclusive com a minha equipe, né? Pra gente fazer o melhor, não importa com o que, pra gente chegar lá na frente. Então, eu sempre fui muito sonhadora. Essa é a Valesca. E o principal, além de ser sonhadora, você tem que ser realizador, né?
Porque se você Se só sonhar sonha, e você não se tirar do frustra. papel, né? Exatamente, se você não tira do papel, você se frustra. Então, nunca foi, mas ser empresária nunca foi um objetivo. O que você acha que é mais frustrante? Ser um sonhador que não realiza ou passar pelo processo de realização e se frustrar no meio do caminho? Ser um sonhador que não realiza. Porque o processo, se você não desistir dele, você vai chegar. Não importa o tempo, né? Se você não desistir, você vai chegar. É que às vezes a gente tem uma expectativa de que o processo tem que ser rápido. Uma expectativa ou eu acho que é isso sempre? Sempre, né? O pessoal quer que seja tudo rápido. Mas se você não desistir, você vai chegar. Não importa o tempo, né? Porque às vezes o tempo não é nosso, né? Aquilo, o tempo é relativo, né? O que é rápido para um, para outro mais devagar, cada um tem um seu tempo ali, né? Sim. Mas, pô, legal. E teve algum momento assim que você falou assim, eu tô nesse lugar ou nessa área e isso não é para mim? Não, nenhum momento, em nenhum dos trabalhos que eu tive. Comecei muito nova, igual eu te falei, como CLT. Era o CLT durante o dia, extra à noite, final de semana. Mas sempre, tudo que eu me propus a fazer, eu gostava muito. E sempre pensava no próximo passo. Tô aqui agora pro próximo, tô aqui agora pro próximo. Então, nunca teve algo assim, não. Não, então você sempre foi, tipo, você falou, né? Planejamento desde o início. Então você tava num lugar, você já planejava, tipo, onde Já eu vou estar pensava algo a mais. ali na frente. Sim. Legal. Inquieta. Não, sonhadora. A gente Legal. quer sempre o melhor, né? Hoje em dia você comanda, né, igual eu disse no início, 2 negócios, né? Aqui na cafeteria e lá na autoescola, né? E o que essa mistura diz, né, sobre você como empreendedora? Porque é bem distinto os 2 negócios. Como eu te falei no início, é processo, né? Independente do tipo do negócio, é você pegar um processo e transformar ele em algo. O que você quer proporcionar com aquele processo? Então, o processo da autoescola. Quero proporcionar ensino para o trânsito. Né? Aqui na cafeteria, eu quero proporcionar um momento de lazer, de descontração. Qual é o público? Eu falo que eu sou, inclusive, o público da cafeteria aqui, né? Sim, claro. Eu sou a pessoa que às vezes vem para uma reunião de trabalho, então eu quero ser bem atendida, com acolhimento. E os meus 2 negócios têm muito esse envolvimento do acolhimento. Entendi. Legal. Mas eu tô com um terceiro, né? Que está mais conectado à autoescola, que são as pessoas que têm CNH, mas não dirigem. Sim. Então eu ia entrar nisso daí, mas então você lida ele como um terceiro negócio. Eu lido ele como um terceiro, que agora em 2026 ele vai vir com novidades e tudo mais. Entendi. Legal. Bom, a gente vai entrar nesse assunto que é bem interessante, tá? Mas vamos pelo processo. Vamos continuar o processo pra vocês poderem entender. Qual foi, né, o seu maior desafio real que ninguém te contou sobre ter uma franquia? Desafio da franquia. Eu não poder mudar tanto esse processo, né? A franquia já vem com... A franquia vem com um modelo. Processo um pouquinho mais engessado. Isso, ela vem com cardápio, tipo de produto. Então, eu não tenho a liberdade desse movimento. Aí, a parte processual fica na qualidade do atendimento, com a equipe, fica na minha liderança com a equipe. Agora, o que envolve o produto e tudo mais, marketing, tem algo a ser seguido. Legal, bacana. Porém, na autoescola você tem total liberdade, né? Porque é do seu jeito. Do meu jeito, e no modelo que estávamos do processo da CNH, eu tinha que seguir muito uma forma de credenciamento ali do Detran. Agora, com as mudanças, vai flexibilizar um pouquinho. Tá, legal. E aí, entrando nisso, né, na autoescola, né, com a mudança da lei, né, que tira a obrigatoriedade de fazer, na verdade é o CFC, né? Isso, Centro de Formação de Condutores. Isso, que aí tirou, né, essa obrigatoriedade, né, no caso para tirar a CNH. Você enxerga isso como uma ameaça ou oportunidade? Uma oportunidade, que agora eu consigo focar mais no ensino, no que realmente aquele candidato precisa. Né? Por exemplo, uma pessoa hoje que dirige sem CNH. Por que ela está sem a CNH? Ela não quer passar pelo processo da autoescola. Ela não quer passar por 45 aulas teóricas, por 20 aulas práticas obrigatórias. Ela já sabe dirigir. Né? Então, essa pessoa eu vou atender de uma forma, vou preparar ela só para o exame.
Agora, a pessoa que chega ali, nunca teve contato com o veículo, é outro plano de ensino. Então, agora não é aquele modelo que o Código de Trânsito Brasileiro exigia, padrão. Mas você acha que vai também mudar a questão da aprovação, os vícios? Porque a pessoa já sabe dirigir, mas para passar na provinha lá, no exame, ela tem que seguir uma norminha ali, uma regra. Ela vai ter que ela tem alguns vícios. Vai ter que tirar esses vícios. Mesmo assim vai ter. Então, assim, a obrigatoriedade mudou. Porém, na hora do exame, não mudou em nada. Não mudou em nada. Não mudou nada. Então, mesmo uma pessoa que já sabe dirigir, ela vai ter que ou tirar alguns vícios e aprender algumas coisas a mais para passar no exame. Precisa entender como que ela aprendeu a dirigir lá atrás, né? Porque as regras de circulação, toda a legislação, tudo isso não vai mudar, né? O domínio do veículo, a segurança, placa, tudo isso não muda. Você falou da questão. Agora a pessoa ela pode aprender a dirigir no seu próprio carro. Pode. Porém, as autoescolas têm o seu próprio carro. Sim. Que ele é adaptado. Eu posso, por exemplo, já tem isso, né, de ir para a autoescola e aprender no meu próprio carro. Algumas autoescolas acho que não tinha problema com isso. Eu acredito que aí vai ser o posicionamento individual de cada autoescola. A Unitran, o meu posicionamento, eu não vou iniciar um processo de aprendizado num carro que não é meu. Né? Eu preciso ter segurança no que eu estou passando. Então, ter segurança que o meu veículo está com a manutenção correta, o duplo comando, que é uma segurança para os dois lados, né? Tanto para quem está aprendendo como para quem está ensinando. Então, o meu posicionamento inicial, eu não vou dar aula em carro particular. O que eu posso fazer? É ter um plano mesclado. Então, por exemplo, você chega lá, eu vou te dar 10 aulas no meu carro e você ficou fera. Eu vi que você tem domínio do veículo, tem segurança e tudo mais. Ah, Valesca, mas agora eu quero fazer o exame no meu carro. Mas você já me mostrou, eu acompanhei o seu processo de aprendizado. Então eu entendi que você está pronto para o trânsito, não para o exame. São coisas diferentes. Você está pronto para o trânsito. Ah, então tá bom, agora a gente pode fazer algumas aulinhas no seu carro e você ir para o exame no seu carro. Agora, iniciar no carro particular, hoje meu posicionamento é não. Você acha que vai ficar um pouquinho complicado, até mesmo questão de segurança no trânsito? Você ter aí na rua muita gente aprendendo a dirigir sem ter um carro adaptado, né, no seu próprio carro. Você não precisa necessariamente aprender a dirigir com um profissional, um instrutor. Você pode aprender a dirigir, por exemplo, com alguém da família que já tem carteira. Tá, mas qual a segurança que a gente tem nesse processo de ensino? Nesse processo de ensino você pode isso, certo? Tá liberado, maneira como está. Como está, tá liberado assim, certo? Sim. Porém, você acha que aumentaria o risco, então, com certeza. Com certeza. Ensinar não é um dom, né? Ensinar exige vários requisitos para aquele profissional. Inclusive a empatia, o acolhimento, né? Para entender qual é o perfil daquela pessoa que está aprendendo. Né? A intimidade, por exemplo. Então, o marido vai com a esposa ali. Aí ele fala, que grita, cria um trauma na pessoa ainda. Porque ele não é um profissional do ensino. Então existe uma formação, uma qualificação. Um pai com um filho, por exemplo, exatamente, dando bronca. Então tem que tomar muito cuidado para não desqualificar uma coisa que é muito importante, que é o ensinar, né? Porque pensando dessa forma, né? Tá bom, não tem obrigatoriedade de passar pela autoescola. Então você pode aprender, e também não tem obrigatoriedade de você ter um profissional da área para te ensinar. Você pode aprender com seu pai, com seu avô. Não, você tem que se cadastrar. Você tem que se cadastrar? Como instrutor autônomo. Mas, por exemplo, eu quero tirar minha carteira de motorista, mas aí eu sou obrigado a contratar uma pessoa da área para me ensinar? Sim, que tem que estar credenciada, inclusive no aplicativo ali do Senatran. Ah, tá. Então eu posso fazer no meu carro, mas porém eu tenho que ter alguém credenciado lá, que está lá no aplicativo, para me ensinar. Sim, ou autônomo ou autoescola. Ou autoescola. E aí ali eu coloco ali as horas que eu fiz. Aí ainda não está liberado, não está atualizado o aplicativo, mas vamos pegar o processo que funciona hoje já na autoescola, né? A gente tem um acesso através do certificado digital, que a gente se conecta com o Detran, e aí a pessoa é cadastrada e hoje ela abre e encerra a aula com a biometria. Tá. Esse é o processo que já existe. Com a atualização, acredito que vai ser tudo por reconhecimento facial, tudo pelo aplicativo. Mas você tem que ter uma autenticação. Tá, entendi. Não é tão livre assim. Então, porque
O pessoal que já nos acompanha aí já está cansado de me ouvir falar isso. Mas eu trago esses exemplos porque eles são válidos e vai se encaixando até mesmo com as mudanças que estão acontecendo. Mas na Irlanda, o processo lá também não tem essa obrigatoriedade de fazer numa autoescola, por mais que tenha. Lá você pode fazer com alguém que já é habilitado. Então, o que muda? Você pode fazer no seu próprio carro, e suponhamos que somos parentes. E daí eu quero tirar carteira, mas você já sabe dirigir e tudo mais. E aí, você vai me dar aula no meu próprio carro, ou até mesmo no seu próprio carro. Tá. Ele não precisa ser adaptado e você também não precisa ser credenciado. Tá. Aí, o que muda? No carro, você compra até mesmo numa... Lá chama SPAR, mas seria uma conveniência aqui. Você compra um adesivo de N ou L. N significa New Learning, novo aprendiz. E L legal. significa de Learning, de aprendiz. Então você põe esse adesivo L atrás do seu carro. Então no trânsito, se você vê um carro com aquele adesivo que é grande assim, em L, significa que a pessoa está aprendendo a dirigir. Entendi. Você tem que ter mais tem paciência. Uma identificação. Tem uma identificação, mas só isso. Mas aí tem lá um mínimo de horas, se eu não me engano é isso mesmo, tem um mínimo de horas que você tem que fazer na autoescola. Tá. Suponhamos que aqui era 20? 20. Vamos pôr que lá seja menos que a metade, vamos pôr que seja ali 5 horas. Você tem que ter um mínimo de 5 horas na autoescola, depois você pode aprender, alguém te ensinar. Você não pode dirigir sozinho enquanto você não tirar sua carteira. Tá. E todo esse processo você faz online também. Então você tem lá o mínimo de horas que você faz na autoescola, depois o restante, até você achar que está capacitado, você faz com alguém te ensinando, põe um L lá. Depois que você foi habilitada, você troca o L pelo N, e aí você tem um prazo que aqui é 1 ano, Sim. né? Para trocar a carteira, lá você tem esse prazo também. E aí você fica com aquele N ali durante não sei se é 1 ano, não me lembro, até você trocar sua carteira. Entendi. E aí você tira, não precisa de ter mais adesivo. Legal. Então isso é o que muda, de identificação no trânsito, né? E o processo. E a prova escrita, você estuda tudo em casa e faz online. E depois a parte teórica, você vai fazer o exame depois quando você achar que você tá pronto, apto para fazer o exame. Vai ser bem parecido isso, né? Pelas mudanças que eu identifiquei, parece que vai entrar nesse sistema. Vai facilitar, vai desburocratizar a papelada, taxa. A pessoa, pelo aplicativo dela, ela faz tudo. Isso vai ser bom para mim como empresa também, eu acho, porque reduz pessoas para ter que controlar tudo isso, né? Porque é muita papelada hoje. O processo, que é o que você gosta, é muito burocrático. Muito, e isso depende do Detran, né? A vantagem é que você gosta de processo. Adoro. A vantagem é essa, que você gosta. Com a mudança, eu vou focar em ensinar. Você vai focar em ensinar. E falar em ensinar, vamos entrar um pouquinho nessa parte, que é de reeducar, ensinar novamente, ou tirar os traumas de quem já sabe, né? De quem já passou por esse processo. E me conta, esse processo, ele é mais focado em um nicho específico. Por que eu comecei com isso, tá? Por algumas coisas que me despertaram curiosidade nesses anos de autoescola. Primeira coisa, era o número de pessoas que começam o processo de habilitação e não termina. E depois as que tiram a CNH e não dirigem. Eu falei, gente, mas por que tanta gente? Né? Então, por quê? Começa e não termina, ou termina e não dirige. E aí eu comecei a identificar que a questão não é prática, a questão é mais emocional. Emocional. Algum medo, algum trauma, insegurança, falta de incentivo, falta de acolhimento. E você identificou isso mais em um grupo específico de pessoas? Você conseguiu? A mulher, ela tem uma facilidade maior de falar. Eu tenho medo. Né? O homem geralmente é travado. O homem não fala, mas ele tem também. Sim. Ele só não fala. Porque vê isso como uma fraqueza, né? Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar isso, essa questão das pessoas, tá bom, você tem CNH, vamos dirigir. Mas o maior número, então, de pessoas que você está atendendo atualmente nessa área é mulher. Mulher. O meu projeto chama Uniabilitadas, né? Unitran e Uniabilitadas. Hoje ele está focado em mulher. O Habilitadas justamente já deixa mais focado para as mulheres? Sim. Entendi. Porque a adesão foi maior das mulheres? Pelo acolhimento mesmo, para elas se sentirem seguras no ambiente que elas estão.
Então, se você promover um ambiente que tem um número de mulheres ali juntas, elas se sentem mais acolhidas do que, Sim. por exemplo, se tiver um homem junto? Sim, com certeza. Ah, entendi. Legal. Bacana. E como é que tá sendo a aceitação, o processo de... Olha, tá sendo algo assim que me surpreendeu mesmo, como elas se sentem bem de serem ouvidas. E aí o meu projeto, ele envolve o emocional e o prático, né? Ele não é só a parte prática. Então, primeiro eu apresento para elas como é o trabalho, eu faço um mapa diagnóstico e entendo como foi o processo dela se habilitar, o que ela já fez no trânsito, se já dirigiu, se parou, se teve algum acidente, identifico as causas daquele medo e aí a gente traça um plano individualizado. Entendi. Que aí ele vem de emocional e prático junto. Então você vai ali lidando com o trauma e automaticamente ensinando, né, novamente a ter uma confiança para poder dirigir. Sim. Isso é legal, isso é bem bacana, porque assim, já tive essa experiência até mesmo dentro da minha própria família, né? O mais comum, a gente mora numa região que tem, ainda mais aqui na cidade, né, que tem muito morro, uns morros muito íngremes. Agora, dia de chuva, período Sim, de chuva, então estacionar, gera medo até em homem, dependendo do morro que você vai subir aqui em Poços, fala, o carro não vai aguentar. Começou a patinar no meio do caminho, nossa, o olho arregala assim, falei, e agora, o que eu faço? Agora eu fico imaginando uma pessoa que tem trauma, estacionar mesmo, no centro da cidade. Aí é um processo, a gente pega por etapas. Estacionar. Primeiro voltar a desenvolver o carro, ter segurança no veículo, para depois a gente vir pro centro, né? Você para aqui na Rua Assis aqui para estacionar num sábado, a primeira buzinada o carro morre. Mas por que a pessoa buzina para quem tá fazendo a baliza, né? Impaciência. É impaciente. Tá? Eu ensinei pro Dogão esses tempos atrás, e eu já ensinei isso para uma amiga minha também, a Vanessa, uma artimanha de estacionar mais fácil no centro da cidade. Você vai estacionar, às vezes a vaga está um pouquinho apertada, aí eu sempre que estiver perto, em frente a uma loja, que a maioria, né, é tudo loja, aí eu falo assim, olha no vidro da loja. Ah, tá. Olha no vidro da loja para você ter uma visão melhor na parte de trás do carro. Sim. E na parte da frente. Aí o Dogão, toda vez que ia estacionar, o Dogão, para de ficar olhando no retrovisor, ó, tá vendo a loja ali? Olha lá para você ver no vidro. Aí ele olhava, ficou mais fácil. Melhor. Entendeu? Legal, uma bacana, técnica aí, ó, uma técnica aí. Vou passar isso pro pessoal do meu ensino. Passa, é bom. Essa minha amiga mesmo, ela não estacionava na Rua Assis. Ela não estacionava. Aí uma vez, ela trabalhava comigo como produtora. Aí a gente saiu, e aí ela via que eu estacionava o carro, mas eu não olhava no retrovisor. Ela falou assim, como é que você é bom assim, você tá estacionando, mas você não olha nos retrovisores? Estou olhando pra você. Você estaciona numa facilidade. Aí eu falei assim, lógico que eu olho. Eu falei, só que eu olho no retrovisor da loja. Eu olho lá na loja lá e vejo. Aí passou. Aí um dia ela me mandou uma mensagem num sábado. O Gui, consegui estacionar na Rua Assis. Usei aquilo que você falou. Eu falei, já consegui ajudar uma pessoa. Muito bom. Então tem essa técnica aí, que sempre que você for estacionar na cidade aí, olha pro vidro da loja. Isso ajuda bastante. E, Valesca, você... mulher à frente de 2 negócios, né? Isso é extremamente desafiador. A gente vem melhorando cada vez mais, mas a gente vive num mundo patriarcal, né? E nesse sentido, ser mulher à frente dos negócios ainda gera algum preconceito? Bastante, né? Bastante? Bastante. Tem bastante preconceito, e o pessoal olha bastante, julga bastante, e às vezes não te julga nem como empresária. Mas já teve algum momento que você precisou assim, se impor para ser levada a sério? Não, graças a Deus eu sou uma pessoa bem posicionada, eu acredito que eu tenho uma autoconfiança minha, né? Então eu falo, o posicionamento tem que ser nosso, né? Então eu tenho um posicionamento bem bacana, mas você escuta o tempo todo, mas nada que eu precisei, assim, não. Mas quando eu iniciei, foi mais difícil, né? Eu era mais jovem também, né? Então, né, mulher e mais nova, né? Até no meio das autoescolas era a menininha. Era apontada, assim. Mas aqui em Poços, no meio da autoescola, tem mais mulheres, né, à frente, né? Mas são empresas todas familiares, né? Que vêm de uma geração e passou para filho. Você é daqui de Poços? Eu sou. É daqui de Poços? E eu sou a única autoescola que não tem essa questão familiar, né? Entendi. Então era meio que um clubinho.
Eu fiquei meio de patinho feio no início. Hoje em dia você está com uma unidade, Tô com né? uma unidade. Mas você já teve mais de uma unidade. Eu tive 2 unidades. Inicialmente era aqui mesmo na Prefeito Chagas. Aí no final de 2019 eu abri a segunda unidade, porque estava crescendo. Aí veio a pandemia. Não consegui segurar as 2. Pô, é um desafio aí, né? E você estava no começo, quando abriu a segunda unidade? Eu tinha aberto a segunda unidade há 2, 3 meses. 2, 3 meses e aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Mais um desafio. Uma empresa que eu abri para eu pagar com o faturamento que estava crescendo. Aí o faturamento parou. Aí foi bem desafiador. Aí eu fiquei com uma única unidade. E nesse processo, tal, você já tinha adquirido a franquia? Não, a franquia foi o ano passado. Ah, foi o ano passado? Foi, em 2024. Ah, tá. Nossa, porque senão é um desafio atrás do outro. Né? A franquia foi depois, em 2024. E foi também pela curiosidade de trabalhar com uma franquia. Por curiosidade mesmo. Entendi. Pô, e esse processo da pandemia, se ter aberto a outra loja e tudo mais, como é que ficou, tipo assim, você como empresária, né? Porque você não pôde, tipo, voltar atrás, né? Como é que esse equilíbrio... Não tinha como, eu tinha acabado de alugar, né? Contrato de aluguel de 5 anos. Como é que é esse equilíbrio, tipo, emocional, empresarial? Você já estava tipo, no ramo fazia tempo, então ficou mais fácil? O que foi mais difícil para mim, igual a gente até começou a conversa, eu gosto muito do planejar e tudo mais. Não tinha, né? Não tinha como você planejar. Foi algo muito que aconteceu para todo mundo e inesperado. E inicialmente você falava, né? 15 dias, 1 mês, quando veio o negócio, foi se estendendo. 2 meses, 3 meses. Foi se estendendo, virou o ano. Né? A gente teve o primeiro lockdown, depois no outro ano teve a onda roxa. Eu falo que eu sei até de cor, porque para o meu setor foi muito sofrido. E aí você tinha que seguir todos os parâmetros de saúde e tudo mais, mas como nós somos credenciados no Detran, a gente seguia todas as normas do Detran que a sede é em Belo Horizonte, então foi tudo muito, muito sofrido. Pô, entendi. E nesse processo todo, você falou até que, por ser mulher, tudo à frente dos negócios, assim, às vezes gera algum preconceito e tal, mas já teve alguma situação que você sentiu que, poxa, se eu fosse homem não teria passado por isso, ou seria mais fácil? Não, assim não. Não? Não, eu acredito que mais mesmo pelo meu posicionamento, eu tenho muito autoconfiança no que eu faço, né? Entendi. Então nunca tive essa insegurança de pensar, nossa, se fosse homem seria mais fácil. Tem o preconceito, a gente recebe, mas a maneira como eu sempre recebi nunca me incomodou, entendeu? Entendi. Ele existe, mas não me incomodou. Tá. Então, eu pergunto isso porque, assim, sou homem, tal, né? Então, até vou entrar numa questão assim que é chato. Sou homem, branco, não sou rico nem nada, mas, tipo assim, tem algumas coisas que me favorecem. E quando eu escuto isso de um outro lado, que é uma coisa que eu não vivo, às vezes eu fico meio abismado. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é negro e tudo mais, toda vez que eu converso com ele sobre preconceito, ele fala que existe, mas eu falo assim, mas eu não vivo isso. Então, pra mim, muitas vezes pra mim não existe. Às vezes eu acho que é sensacionalismo demais da mídia, não sei o que, quando fala e tal. Mas quando eu escuto dos outros, assim, às vezes eu sinto um choque de realidade. Eu falo assim, não, peraí, às vezes eu vivo Mas eu penso bolha. muito, o preconceito, qualquer coisa que seja, é muito dentro, é a pessoa que sente. Como eu recebo. Então existe, a pessoa fala, mulher, menina, isso, aquilo, ok. Mas eu aceito. Então é como eu recebo. Então tá, tudo bem, você pode falar, nossa, mulher na frente do negócio. E ter seu julgamento. Mas como eu recebo o seu julgamento é que faz a diferença. Entendi. Eu penso muito assim, entende? Então, por exemplo, o negro, igual você citou, se ele se sente inferior oprimido, por ser, né? Então existe. Às vezes você consegue ver mais fácil, Exatamente, né? é ele que sente. Né? Então eu acredito que é muito do posicionamento individual. Eu tenho alguns amigos que são negros e tal, e tem alguns que não sentem isso. E teve uma vez, quando a gente saía, ele virou pra mim e falou assim, eu sou negro e tudo mais, a maior parte dos meus amigos negros, a maior parte do preconceito, ele vem diretamente do negro. Aí, como eu recebo. Mas ele falando aquilo, eu falei assim, como assim, né? Aí ele me explicou e tudo mais, ele falou, tem negros que não se aceita, né, e tudo mais. E aí, você falando, né, como mulher
posicionamento, ainda mais como empresária, que o preconceito existe, às vezes acabam dificultando um processo que poderia ser mais fácil só porque é mulher e tudo mais, né? Até mesmo lidar diretamente com um homem em determinada situação que você precisa, né, tipo, dele, ele acaba dificultando só por ser mulher. Eu sei que isso existe. Isso é chato pra caramba. Então a gente que não vive isso fica meio alienado, né? Então eu acho essas questões bem relevantes, assim, da gente sempre trazer à tona para não cair no esquecimento. Pra gente sempre estar vigiando, né? E parar com essa bobeira, né? Já passou da hora, né? De evoluir. Bom, empreender sozinha cobra um preço alto. Esse... Um preço bem alto, né? Esse até respiro fundo. Qual foi o momento mais difícil emocionalmente dessa jornada até agora? O se sentir, o empreender, a liderança, ela é solitária, né? O mais difícil é você aprender a lidar que é assim mesmo e tá tudo bem. Você aceitar que isso, ele existe, é solitário, não tem como. As pessoas que têm essa disposição de pegar um problema para criar uma oportunidade, que é isso que é empreender, elas são olhadas de uma forma diferente. Então nós somos mesmo a ovelha negra, né? Você não tem sócio? Não tenho sócio. Mas aí na hora do aperto, numa pandemia, num cenário desse que é a mudança da legislação, aí você fala, ufa, esses são os desafios, né? Vou opinar onde? Vou ouvir quem? Aí é você por você mesmo. Entendi. E você tem alguma base ou até mesmo algum apoio onde você busca ali um auxílio, uma orientação, algo do tipo assim, tal, que serve até mesmo como exemplo para quem está assistindo? Tipo, minha referência de liderança, Jesus Cristo. Você vai e busca nele. Hoje eu vi mesmo até os teus stories, né? O de ontem e o de hoje. O de ontem, foi de ontem, né? Da Bíblia. Eu tenho uma ordem na minha vida, que eu ensino pro meu filho. Deus, saúde, família e trabalho. E o meu filho me questionou, família, mãe dele? Depois da saúde, sim. Se eu não estiver bem, como que eu cuido dele? Pra mim, eu pego a lei do avião. A aeromoça, quando você entra no avião, ela explica. Quando gerar uma turbulência ou algum problema, máscaras irão cair. Mas primeiro você se ajuda para depois ajudar o próximo. Sim. Porque se você tentar ajudar o próximo sem se ajudar primeiro, os dois podem morrer ali, né, por falta de oxigênio. Exatamente. Então eu levo isso bastante comigo. Que primeiro você tem que se ajudar, você tem que estar bem, né? Tanto falando de hierarquia, né? Antigamente quem comia a melhor comida era quem provia para a família. Então o mais forte se alimenta melhor depois dos demais, porque ele tem que estar bem para proteger, para prover e tudo mais para a família. Isso é bem legal. E hoje você postou, né, que até quem gosta de livro, nossa, se viu a postagem da Valesca hoje, ia ter um infarto, um piripaque. Ela postou no Café com Deus Pai, ela grifa com caneta a partir do texto e tal. Quem gosta de livro vê você grifando com caneta assim, fala, meu Deus, não faz isso. Ali, o de hoje foi com caneta. Eu tenho os marca-textos todos coloridos. E eu tenho a Bíblia de estudo. Né? Tem uns amigos meus que gostam de livro e fazer orelha. Eu não posso emprestar. Tudo rabiscado, meus livros. Fazer orelha, rabiscar, grifar, eles acham um pecado com o livro. Eu amo. Eu não empresto, porque vocês vão entender todos os meus insights. Ela vai marcando ali, aí eu vi lá. Eu sou egoísta com os meus livros. O meu filho fala, mãe, pode mexer nos meus livros. Não pode. Então eu grifo muito, tudo. E aí, por exemplo, o que eu li ali tem uma referência de uma passagem bíblica. Aí eu vou na Bíblia, leio aquela passagem e pego a interpretação, que é a minha Bíblia de estudo. Então eu faço. Eu tenho o meu ritual ali, que é a primeira coisa do meu dia. É a primeira coisa do dia. A primeira coisa do meu dia. Você viaja, leva tudo. Entendi. E a sua rotina diária? Começa que hora? Eu acordo às 4. Nossa. Mas agora eu entendi porque teve algumas vezes que ela mandou mensagem às 6 horas da manhã. Eu falei, que disposição. Mas eu sou uma apaixonada no acordar cedo. E dorme tarde? Não, durmo cedo. Dorme cedo?
Depois que eu assumi o café, eu comecei a dormir um pouquinho mais tarde, porque aqui para às 8. Às 8 eles vão começar a fazer o fechamento. Aí no início eu acompanhei muito a operação para eu entender, né, do abrir até o fechar. E aí eu ficava preocupada, alarme, isso, aquilo e tal. Agora eu já consegui desconectar e voltei a ter minha rotina normal, assim. Então eu durmo cedo e acordo cedo, mas isso meu também é desde a infância. Meu pai tá pedreiro a vida inteira, então também foi do acordar cedo, 7 horas ele já estava na obra. Eu adorava ir com ele quando eu era pequena. Então, nossa, meu pai é um hábito mesmo desde criança. Meu pai era pedreiro também acordava cedo, mas eu não sei de quem que eu peguei esse hábito. Minha mãe também acorda cedo pra caramba, mas eu não sou... Não. Eu sou noturno. Não, eu sou diurna. Eu não sou diurno, eu sou noturno. Pra mim, o melhor horário nem é do dia, é da noite ali, entre meia-noite e 4 horas da manhã, que é aquele silêncio total, parece que o mundo para. E eu acho aquilo muito prazeroso. O meu silêncio de manhã não troco por nada. Então eu acordo, aí minha rotina espiritual. Depois da minha rotina espiritual eu tenho um cachorro. Eu gosto de ter trabalho, né? Eu tenho um Golden. Isso dá trabalho. Ele tem que andar 3 vezes no dia. Aí meu pai me ajuda muito com ele, inclusive hoje, nessa época de chuva, assim, aí ele fica com meu pai, porque meu pai tem a disponibilidade de sair na hora que precisa. Então eu vou, dou uma voltinha com ele, aí depois volto. Antes eu treinava, antes de acordar meu filho. Mas aí agora eu inverti. Aí eu acordo meu filho, deixo pra escola, aí depois eu vou treinar. Entendi. Depois do treino, trabalhar. É uma rotina bem agitada ali. E você consegue administrar tudo? Vai bem? Não. É desafiador, né? Mas você tem que ter o foco do que você quer, né? Então, por exemplo, você tem que entender o benefício daquilo ali. E o benefício, às vezes, ele não é imediato, né? O benefício daquilo que você está fazendo. Atividade física, pra mim, é igual escovar dente. Hoje, quando eu comecei, não era. Sim. Quando eu comecei, onde você quer chegar com a atividade física? Você tem que ter aquele porquê lá na frente, senão você desiste. Por isso que eu falei do processo. Entendi. Né? Você então, tem um processo de cada coisa bem claro. Eu tenho. Eu gosto muito disso. E o que eu sofri na pandemia foi isso, porque aí todo esse processo, essa rotina, cadê? Esse castelo caiu todo. Caiu todo. Entendi. E veio muito aprendizado com tudo isso, pra você também ser mais flexível, né? Sim. E quando você perde esse processo, quando esse processo, tudo que você criou, a mente, ele é interrompido, você tem, como eu pergunto pra Mara, uma caixinha de ferramenta que você faz essa manutenção ou... Eu tive a fase que eu ficava procurando onde que eu tava errando, por que saiu fora. Se cobra demais? Eu me cobrava. Hoje não, aí espiritualmente você começa a entender que tem coisas que elas têm que sair do lugar, né? Que é ali que vem o aprendizado, é ali que vem a nossa evolução. Se tiver tudo muito certinho, como você vai evoluir? Né? Eu acredito que são coisas que a maturidade foi trazendo. Né? E como é que é isso também? É porque você lida com muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E lidar com um ser humano hoje em dia até coça a cabeça. Falar disso, nasce mais 2 cabelos brancos aqui. Lidar com pessoas nesse processo. É desafiador, mas eu acredito que é o sentido da vida, né? Pra que Deus colocou a gente aqui pra cá? Pra lidar com pessoas. E quanto mais as pessoas são desafiadoras e a gente consegue, mais a gente evolui. É muito fácil, deixa eu ficar na minha zona de conforto, quietinha, escondidinha aqui de casa, não vou lidar com ninguém. E aí, qual a evolução que você tem? Aí vem a falta da saúde mental, aí começam todos os problemas. Entendi. E aí você tem uma dica para as pessoas de como lidar com o ser humano? Aprender a se comunicar melhor, desafio comunicar bem. Começa consigo mesmo. Com você mesmo, né? Autoconfiança no que você está falando, respeito, empatia. Eu acredito que são valores, né? Por isso que eu falo que você começa o seu dia, você tem uma ordem, você tem uma base, né? O manual de instrução nosso chama Bíblia, tá tudo ali. Ali fala da empatia, do bom relacionamento, da comunicação. Então é o que você tem que ter. É desafiador. Né? Quem vive falando, não, é muito desafiador, muito mesmo. Quando você... E a gente depende das pessoas para as coisas rodarem. Sim, a gente vive num ecossistema, né, que um depende do outro, né? Tá tudo interligado. Tem alguma dica que você daria para você lá no início da jornada, olhando agora? Calma, o seu tempo é diferente do tempo de Deus.
Entenda que é o tempo de Deus que importa, não o meu. No início eu queria muito, é no meu tempo, é desse jeito, tem que ser agora. Por que tá demorando? Calma, respira. E aí, como é que você lida com isso, tipo, agora, é no tempo de Deus? Você acha que travou um processo? Calma, tudo vai dar certo no momento? Aí você tem que ter muita certeza que o que você está fazendo está baseado nos princípios e valores, né? Eu estou fazendo tudo certo, né? Com base no meu manual de instrução ali, que é a Bíblia. Não está dando certo porque não está no meu tempo. Tudo que você demanda de ordem, tanto aqui na autoescola e tudo mais, ou de planejamento, de coisas que você pensa para melhorias, não sei o quê, você já pôs em prática em algum lugar para teste, para depois executar, ou você simplesmente teve a ideia, coloca em prática e aí vai ajustando no meio do caminho? Eu vou ajustar no meio do caminho. Porque antes eu era CLT, né? Então, por mais que eu trabalhava no CLT, trabalhei muito tempo como consultoria de processo. Né? Eu sou formada em TI, eu sou da área de TI. E eu comecei com essa parte de processo ali, principalmente com a área de TI. Mas assim, eram empresas grandes, então eu chegava numa empresa, ela tinha um monte de planilha na área financeira. Eu reestruturava aquelas planilhas para sistematizar e implantar algo que automatizasse. Então não era tanto com as pessoas igual é hoje, né? Que eu tenho as pessoas que estão subordinadas a mim. Então eu tenho a ideia, vamos testar. Vamos implementar, vamos testar, vamos melhorar. E eu acredito que eu sou uma liderança participativa. Eu escuto muito as pessoas, né? Porque eu tenho aquela visão estratégica, mas quem está na operação são eles, né? Eu escuto muito eles e ainda falo para eles, se a gente mudou, testou, não deu certo, tá tudo bem, recua. Vamos voltar, troca. Então eu tenho essa flexibilidade, assim. Para quem pensa em empreender hoje, né, no cenário que a gente vive, né, atualmente, com muitas mudanças, é desafiador, taxas altas e tudo mais, burocracia, ainda mais mulher. Você tem alguma dica que você daria, um conselho ou até mesmo um processo? Para você se desafiar e falar, eu vou empreender, você tem que ter um propósito naquele problema que você vai resolver, né? Se você estiver pensando só, vou empreender para ter uma empresa e ganhar dinheiro, esquece. Você tem que ter um propósito por trás daquilo ali. Que no Brasil hoje, inclusive para você chegar nesse ganhar dinheiro ali, as margens são muito pequenas, a tributação é muito alta, a burocracia é muito grande. Então, você tem que ter um propósito ali, né? Ajudar as pessoas, transformar as pessoas, ensinar as pessoas. O que está por trás? Tem que ter esse porquê ali. Entendi. Então, se você tem uma visão clara lá na frente e ter pelo menos ali uma base ali de organização e tudo mais. Quando tudo isso acabar, empresas, dinheiro, conquistas, o que você mais quer que as pessoas lembrem sobre quem foi a Valesca de verdade? Que eu ajudei elas a entender que elas são capazes de realizar o sonho delas. Que tudo que a gente tem na mente, a gente pode realizar. Acho que esse é meu legado. Esse é o teu legado. E você disse que é sonhadora. E você tem um sonho para médio, longo prazo? Vários. Eu já realizo muito, né? Eu viajo muito, eu sou maratonista, né? Sou corredora. Eu tenho planos de 30 maratonas até os 70 anos, uma maratona por ano. Viajar, levar meus pais para um dos desafios que eu tenho de corrida. Aproveitar mesmo, viver a vida divertindo. Porque assim, eu tenho uma rotina muito pesada, que as pessoas me olham e falam, como você dá conta? Você falando quantas vezes você tenta falar comigo, eu deixo ali, ó, tá no não perturbe. Então eu tenho uma organização das horas que eu vou olhar as pendências, eu não olho toda hora, então agora eu vou olhar o WhatsApp. Eu me organizo dessa forma, entendeu? E aí vou indo. Hoje em dia é muito desafiador, faltam muitas pessoas. Então acaba que sobrecarrega muito a gente. Então, mas no meio disso tudo, e aí? Tem que estar divertido. Tem que ter um sentido. Por mais que tá corrido, tem o horário de eu sentar e almoçar com meu filho. Por mais que tá uma loucura, tem a hora de eu ir lá e ver meus pais. Então, divertir durante o processo, né? Que eu acredito que aí todos esses sonhos meus eu vou realizar. E os meus sonhos são todos experiências. Viagens, situações. Eu não tenho esse sonho material, assim.
Já tenho minha casa, tenho meu carro, tá tudo certo, mas eu não tenho algo tangível assim. Então, meus sonhos são experiências. Você vai falando, aí vai me surgindo algumas perguntas, e aí no meio do processo vou te ouvindo de novo. Às vezes as perguntas somem porque acho interessante as coisas que você fala. E isso casa bastante com algumas coisas que a gente conversa com a Mara. Até uma dica para vocês. Eu gosto muito da Mara, inclusive, adoro as conversas. Você já chegou a ver algumas das nossas conversas? Bastante. A Mara em particular, assim, sou suspeito para falar da Mara, porque eu sou fãzaço dela. E para quem... o que eu falei, desafios são pessoas, né? Ela entende de comportamento humano, né? Ela entende muito de comportamento humano. E uma dica aí para vocês, deixar um cardzinho aqui, para quem não assistiu, um episódio que a gente fez sobre responsabilidade e compaixão. E, assim, de todas as nossas conversas, esse em particular, ele abriu a minha cabeça, assim, para uma visão da minha vida em si, que foi bem legal. Então, assim, quem não assistiu, assista, que vale muito a pena. Isso sem contar dos outros, desde o primeiro, sacralidade. Que para mim, sacralidade demorou um pouquinho para eu entender, novamente, na verdade, como diz a Mara, relembrar, né? Então aí fica a dica aí para vocês, para ver esses episódios aí, que é bem legal. E você falando de processo, do que você faz e tudo mais, né? Como se administra, né, a sua rotina, que realmente, ó, até eu respirei aqui só de pensar. Ela é um pouquinho apertada. Eu quero desacelerar ela, isso é uma meta também. E a tua rotina, você não trabalha dentro de 24 horas, né? As horas são apertadas. Sim. O empreendedor trabalha na hora que ele está acordado, né? Então, e ainda você tira aquele tempo de dormir cedo, né? Dormir cedo e o tempo da minha atividade física, o tempo de qualidade com o meu filho. Vou encaixando. Aí, ó. Bom, eu não vou entrar muito no mérito na parte amorosa, porque realmente fica ali um ajuste bem fino, né? Bem estreito, mas ainda mais maratonista. Tem algum conselho ou dica que você gostaria de deixar, até mesmo sobre o projeto, né, que vocês vão fazer aí agora para 2026, da autoescola? Para as pessoas acreditarem cada dia mais nelas, autoconfiança faz toda a diferença na vida da gente, então a gente saber quem a gente é, né, se posicionar, que hoje em dia, inclusive, né, cara, dia a dia aí, rede social, é tudo muito perfeito, né, na rede social. Então as pessoas hoje, elas olham, se comparam com aquela perfeição que a rede social mostra, e aí elas vão se deixando, se achando inferior. Então, para elas olharem para elas e falar, não, vocês podem. Porque tudo que passa pelo nosso pensamento, de alguma forma, a gente realiza. Então a gente tem que cuidar muito desses pensamentos. Porque se eu for pensar negativo, eu vou atrair aquele negativo para minha vida. Então tem que pensar sempre positivo. Eu sou uma pessoa que lido com uma questão de saúde, né? Descobri uma doença autoimune com 23 anos, muito nova. Então eu acredito que essa parte de lidar com uma doença me trouxe muito isso, né? Porque no início eu falava, poxa, você não pode ser mãe, você não pode ser isso, tudo por causa da doença. Até que eu me posicionei e falei, não, eu posso. Eu posso viver bem, e eu sou prova viva que vivo bem. Né? Igual eu falei, sou maratonista, tenho uma doença autoimune, mas dependendo do médico, fala, nossa, é para ficar quietinho em casa, afastado pelo INSS, entendeu? Então, eu sou a prova viva que tudo que a gente coloca na nossa mente, se você acredita e vai atrás, você realiza. Então, essa eu acho que é a principal mensagem que eu deixo. Legal. Cuide dos pensamentos. Bacana, assim, olhando para a Valesca, aqui que ela foi falar, porque, nossa, não dá nem para perceber de forma alguma. Valesca, última pergunta, você tem alguém como referência, por exemplo? O que eu te falei, Jesus Cristo. Jesus Cristo, mas pessoa e tudo mais, você olhar e falar assim, um ídolo, alguma coisa nesse sentido, igual a gente, Elon Musk. E tem alguns empreendedores que eu admiro muito e sigo, Flávio Augusto. O Flávio Augusto é muito bom. Flávio Augusto, Geraldo Rufino, pessoas que saíram realmente do nada. Você tem aí umas pessoas também como referência forte, né? Então são pessoas que eu sigo também. Então treinamentos, livros, tudo, eu gosto muito de estudar, né? Tudo que eu me direciono sempre estão com essas referências aqui do Brasil mesmo. Legal. São pessoas que vivem a nossa realidade, questão tributária, do país, a economia, né? O Rufino, eu gosto muito dele, da parte que ele fala de sucessão.
Sim. Como é que foi essa? E você pensa nisso com o seu filho? Hoje ainda não, não, né? não. Eu acredito também que ele tem que saber o que ele, a não ser que ele queira. Se ele quiser, eu vou estar pronta para passar para ele. Mas antigamente era muito, né? Você é médico porque meu pai é médico. Sim. Você é dentista porque minha mãe é dentista. Não, a gente tem que, né? Se ele quiser. Mas seu filho vai ter várias opções. Aí pode ir para a área de TI, processos, administrar de uma cafeteria, autoescola, ou até administrar qualquer outra coisa. Ele já falou de ser veterinário. Veterinário. Mas eu falo que às vezes é o carinho por causa do nosso cachorro, né? Então não sei. A minha filha quer ser veterinária também. Aí depois ela tá entre veterinária e biólogo. Aí se for o caminho que ele quer seguir, vou achar o máximo ensinar, mas é o que o coração dele mandar ali. Né? Legal, bacana. Bom, Valesca, a gente já tá infelizmente chegando ao fim da conversa, mas sim, eu tô simplesmente assim, fascinado, feliz por você ter aceitado. E assim como você não sabia das perguntas e eu nem imaginava as respostas. Eu prefiro assim, tá? Se eu fico pensando, nossa, se ele perguntar isso, você falar isso, você cancelada. Eu sou muito natural, eu sou muito autêntica, assim, muito... Eu também sou assim, sabe? A Mara, às vezes, ela me dá uns puxãozinhos de orelha. Ela fala assim, Gui, cuidado pra não se expor muito. Já falei aqui uma vez, um amigo meu falou assim, mano, se eu fosse fazer com você, eu ia ser cancelado de tabela. Eu não tenho muito esse medo, sabe? Eu acho que tá faltando muita verdade no mundo. Sim, tá faltando autenticidade. Né? Eu penso assim, e eu me considero uma pessoa, assim, bem autêntica. E por isso que eu não mando as perguntas para as pessoas que eu vou conversar, porque eu quero a autenticidade da pessoa. Natural, exatamente. O natural. Porque o que eu quero trazer para quem está assistindo ali do outro lado é realmente uma bússola, né? Igual você é um exemplo disso, de falar, poxa, eu tenho uma doença autoimune, mas o que eu vou fazer da minha vida? Vou me acomodar? Ou até mesmo não tenho doença nenhuma. Isso serve como exemplo para mim. E aí, eu fico pensando, às vezes, negativo, não sei o que, isso é um fôlego, entendeu? Os nossos pensamentos nos direcionam. Bom, obrigado novamente por você ter aceitado. Para quem ficou aí até esse momento conosco, espero que vocês tenham gostado, né, da conversa. E se tem alguma dúvida, até mesmo alguma pergunta que gostaria de fazer para a Valesca, pode deixar aí nos comentários, a gente passa para ela, a gente responde aí com o maior prazer. Eu peço que vocês compartilhem esse episódio, mande para alguém, até mesmo para saber, né, ficar sabendo mais sobre esse projeto na autoescola para as mulheres, de tirar, né, esse trauma e voltar a dirigir novamente, que eu acho que isso é bem legal, que vem aí tocando bastante pessoas aí que eu ando acompanhando. Tá certo? Então, compartilhe, comente, faça o seu comentário, tá bom? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Dogão, obrigado novamente aí pela sua parceria. Valesca, obrigado pela conversa e pela parceria também. Muito obrigada. Tá certo? Gente, até mais. Até o próximo Papo Nômade.